Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para uma aula de direito tributário, hoje tratando de um tema de grande relevância, que é a denúncia espontânea. Nós vamos ver que tem alguns aspectos que são controvertidos, não são tão fáceis assim a compreensão dessa divergência. Enfim, é um tema muito relevante, por vezes acaba ficando um pouco truncado nas aulas de Direito Tributário 2, porque a sequência ali nos artigos 135 e mais ou menos foca muito em responsabilidade tributária, e aí a denúncia espontânea está lá no 138, enfim. Eu criei essa aula aqui exatamente para valorizar um instituto que é tão relevante para o direito tributário e, evidentemente, para a nossa compreensão aqui hoje da disciplina, não seria diferente. Agradeço aí quem está acompanhando as aulas pelo YouTube, para ex-alunos, para colegas, para advogados. Inscreva aí no canal, curta o vídeo. Eu, aos poucos, estou descobrindo sobre a vida virtual, sou um aprendiz desse ambiente ainda. Peço desculpas, né? Você tem várias situações aqui do cenário, da aula, mas enfim, tenta aqui compartilhar o conteúdo para auxiliar os espectadores, os alunos, principalmente, nesse momento que nós temos vivido de aulas virtuais. Enfim, espero que tenha tentado contribuir. Peço desculpas pelas limitações técnicas aí de configuração de câmera, de luz, enfim. De certa maneira, vamos fazendo com o que nós temos em mãos, né? Mas da denúncia espontânea, para quem também quiser ver um pouquinho hoje, nós temos também sobre uma importância muito grande sobre o aspecto prático, e que só confirma da necessidade de estudar a denúncia espontânea. A denúncia espontânea está prevista lá no artigo 138 e fala que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea quando for o caso de acompanhada do pagamento do tributo de juros de mora ou do depósito da importância arbitrado pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Basicamente, esse o artigo que trata sobre a denúncia espontânea. Nós podemos dizer que, basicamente, a denúncia espontânea, o contribuinte comparece perante a administração pública e ele, basicamente, se diz o seguinte: administração pública, errei, cometi uma infração, não paguei o tributo que era devido, mas agora compareço aqui para pagar espontaneamente. Então, a denúncia espontânea é sim um mecanismo que nós podemos comparar lá com um arrependimento eficaz lá do direito penal, por exemplo. É um instrumento do contribuinte comparecer perante o fisco e falar o seguinte: errei, cometi uma infração, mas quero aqui evitar a punição, a aplicação de penalidade pecuniária, exatamente porque eu estou trazendo o pagamento do crédito tributário integral acompanhado de juros. Então, eu não paguei o crédito tributário ao tempo devido, mas agora eu estou aqui comparecendo para dizer que pago o crédito tributário com os juros, que são a forma de compensar esse atraso no pagamento. Então, qual que é o grande objeto, qual que é o grande escopo da utilização da denúncia espontânea? Sem dúvida nenhuma, a denúncia espontânea tem como a grande importância evitar que o contribuinte suporte a penalidade pecuniária, multa, não é? E aí depois, mais para frente, que eu vou explicar para vocês quais multas o contribuinte pode evitar pela denúncia espontânea. Qual é o limite da denúncia espontânea? A denúncia espontânea pode ser feita em qualquer momento? Não. A denúncia espontânea tem um limite. E o limite é o início de um procedimento de fiscalização, o início de um procedimento administrativo de fiscalização. Para quem já acompanhou as aulas anteriores, o contribuinte, quando ele é objeto de fiscalização, ele sofre ou ele recebe uma intimação. Uma intimação para dizer: meu filho, a partir de agora você vai ser fiscalizado. E lá no artigo 196, que eu já nas aulas anteriores comentei, existe o chamado termo de início de ação fiscal, que é um procedimento, é uma notificação por escrito que o contribuinte é comunicado do início da fiscalização, e a partir dali, do início dessa fiscalização, esse contribuinte não pode mais exercer denúncia espontânea, porque, evidentemente, se ele está sendo fiscalizado, a partir daquele momento, muito possivelmente, a administração pública já identificou alguma inconsistência, incongruência, e aí vai culminar aquilo no lançamento do crédito tributário.
ali não pode mais o contribuinte fazer aquele arrependimento da denúncia espontânea, a autodenúncia da denúncia espontânea, não é? Aqui, ele não, a partir do tempo de início de ação fiscal, ele não pode fazer isso mais. Então, você pode dizer que a denúncia espontânea tem um limite, o limite da denúncia espontânea é a abertura do termo de início de ação fiscal. A partir do momento que o contribuinte é fiscalizado, não é possível haver a realização da denúncia espontânea. Tudo bem? Vamos lá. A denúncia espontânea poderia ocorrer no lançamento por homologação? Basicamente, aqui é a grande controvérsia jurisprudencial. E aqui vale a pena a gente recapitular sobre o lançamento por homologação, que no lançamento por homologação, o contribuinte pode apurar o crédito tributário e confessar o crédito tributário, ou ele pode apurar o crédito tributário e não confessar o crédito tributário. Falou assim, não, ele pode apurar e não confessar. Falou assim, então ele nem apura. Enfim, aqui é o que menos importa. O grande ponto aqui é que o contribuinte, a partir da confissão, ou ele paga o crédito tributário, ou ele não paga o crédito tributário. E aí, a controvérsia é, num crédito tributário confessado e não pago, seria possível a denúncia espontânea? E num crédito tributário não confessado, seria possível a realização dessa denúncia espontânea? No crédito tributário que foi confessado e pago, ele foi constituído definitivamente e foi extinto pelo pagamento. Aqui nós estamos pensando numa situação que foi constituído ou que foi confessado 100% do crédito tributário e foi pago 100% do crédito tributário. Então aqui nós temos um cenário de indagação. Pode a denúncia espontânea ser realizada no lançamento por homologação? Essa é a grande pergunta. E aí, o STJ tem uma súmula, a súmula 360, que diz o seguinte: o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a destempo. Nesse caso, não é possível a realização, não é possível a utilização da denúncia espontânea para afastar aquele atraso no pagamento, ou utilizar-se da denúncia espontânea para afastar a sanção, a penalidade pecuniária. Então aqui o cenário, vejam só, é regularmente declarado, mas pago a destempo. Então aqui o cenário é de um crédito tributário que foi confessado. E a indagação, pelo slide anterior que eu perguntei para vocês, e de um crédito tributário que não foi confessado? Vamos seguir aqui, quer ver? Então, vejam só, nós temos um cenário de um crédito tributário confessado, que foi pago integralmente, que vai culminar na extinção do crédito tributário. E nós temos o cenário de um crédito tributário que foi confessado, e aí lembrem-se de aulas anteriores, no lançamento por homologação é necessário processo administrativo tributário para o contribuinte exercer o contraditório? Aí o STJ já afirmou o entendimento. Não. O crédito tributário confessado, ele já está pronto para ser alvo de execução fiscal. Então, ele tem a constituição definitiva imediatamente pela constituição do crédito tributário. Então, imagine que o contribuinte confessou o crédito tributário e não pagou. Esse aqui é o grande ponto da controvérsia. Por quê? Nesse crédito tributário confessado e não pago, o fisco pode ajuizar a execução fiscal. Aquele crédito tributário está pronto para ser cobrado. O fisco não precisa tomar mais nenhuma providência, lavratura de auto-infração ou notificação, não precisa fazer nada disso, porque aquele crédito tributário está pronto para ser objeto de execução fiscal. Então, nesse caso, aplica-se a súmula que eu passei para vocês do STJ. Por quê? Nesse caso, do contribuinte tendo confessado o crédito tributário e não paga o crédito tributário, ele não pode fazer a denúncia espontânea, porque aquele crédito tributário está confessado. Agora ele vai para a execução fiscal, vai ser exigida lá a multa por inadimplência, por exemplo. Enfim, aquele contribuinte vai pagar aquele crédito tributário e não pode mais falar no Instituto da Denúncia Espontânea. O que fica de reflexão é no outro cenário. E quando esse contribuinte não confessa o crédito tributário?
É possível utilizar a denúncia espontânea? Que foi a pergunta que eu tinha feito para vocês. Eu disse anteriormente que a regra é que no lançamento por homologação, a súmula do STJ, não é possível no lançamento por homologação utilizar a denúncia espontânea, exceto se esse contribuinte não confessar o crédito tributário. Porque nesse caso, se ele não confessou o crédito tributário, vai ser possível ele utilizar-se da denúncia espontânea. Esse é a grande discussão que existe no STJ. Aqui eu coloquei uma ementa de um julgado, a controvérsia sobre a denúncia espontânea. No caso, ocorreu uma omissão no tribunal de segunda instância, que não discutiu sobre aspecto que para o contribuinte era relevante, então ele propôs o recurso especial por ofensa ao dispositivo dos embargos de declaração. Depois é até um bom tema, né, sobre recurso especial. Se o tribunal anterior não aprecia o tema, você tem que propor embargo de declaração, e seu recurso especial é que seu embargo de declaração não foi provido, né? Então aqui, basicamente, esse foi o cenário. E aí, basicamente, aqui retrata a discussão, que foi o seguinte, ó, no caso concreto, o Tribunal de Origem conheceu, ultrapassou o juízo de admissibilidade e julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial da ação rescisória, deixando consignado que o acordo que o contribuinte imora contributo por ele mesmo declarado não pode invocar o 138 para livrar da multa relativa ao atraso. A despeito da sucessiva oposição de embargo declaratório, o Tribunal de Origem não se pronunciou sobre a questão de fato suscitada como omissa e que constitui ponto relevante para o julgamento da causa. Qual seja, aqui vejam só, de que a autora não realizara nenhuma declaração à administração tributária do município de Rio de Janeiro antes do recolhimento extemporâneo do ISS. E também de alegação de que não existia legislação municipal que fosse aplicada na declaração. Então, basicamente, aqui é o seguinte, para resumo do fato aí. O contribuinte pleiteia a apreciação do dispositivo da denúncia espontânea porque ele fala o seguinte, ó, eu não confessei o crédito tributário. Se eu não confessei o crédito tributário e faço aquilo posteriormente, e faço aquela confissão posterior acompanhada de pagamento de juros, eu posso pedir o afastamento de multa de mora? Foi basicamente a discussão que aqui teve. E aí, esse trecho aqui da ementa é muito relevante, porque fala o seguinte, ó, para evidenciar a relevância da questão, é importante citar a súmula 360, que eu já comentei com vocês. E vejam essa parte aqui grifada, destacada. A propósito, a contrário senso, não tendo havido prévia declaração do contribuinte, ou seja, no caso que o contribuinte não confessou, configura denúncia espontânea, mesmo em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, mesmo se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a confissão de dívida acompanhada de seu pagamento integral, anteriormente a qualquer procedimento fiscalizatório, é denúncia espontânea. E aí o recurso especial foi provido. Então, vejam o cenário, que é o slide que eu comentei com vocês lá em cima. No caso de crédito tributário confessado e não pago, não cabe denúncia espontânea. No caso de crédito tributário não confessado, o contribuinte pode fazer uso da denúncia espontânea. Então, o contribuinte tem que apurar ICMS ou ISS até o dia 31 de maio de 2020. Ele não faz. Ele faz posteriormente, dia 10 de junho, dia 20 de junho, qualquer dia depois. Quando ele faz aquela declaração, por exemplo, dia 30 de junho de 2020, ele fala o seguinte, ó, eu não confessei no dia 31 de maio, confesso agora, pago o crédito tributário acompanhado de juros. E aí ele pode aplicar, ou pleitear que seja aplicado, a sanção, ao afastamento da sanção pecuniária, exatamente porque nesse cenário ele pode pleitear a denúncia espontânea, ele pode utilizar-se do cenário da denúncia espontânea. Aqui, então, nós podemos estabelecer uma regra que, no lançamento por homologação, não cabe denúncia espontânea, exceto no caso do contribuinte não ter declarado. Nesse caso, ele pode fazer jus à denúncia espontânea. Esse é o entendimento do STJ. Inclusive, já externou também o artigo 385 do recurso repetitivo, que trata que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese do contribuinte efetuar, após a declaração parcial do débito tributário, sujeito a lançamento por homologação, acompanhado do respectivo
pagamento integral. Retifica, noticiando a existência de diferença maior, cuja citação se dá concomitante. Aqui pensa num cenário, por exemplo, de imposto de renda de pessoa física. O contribuinte tinha que declarar 100 mil, declara 50, paga 50. Crédito tributário constituído e pago. Nessa diferença de 50, ele passado o prazo de declaração, imaginemos que dia 30 de junho de 2020, então em julho, por exemplo, ele vira e fala assim, caramba, esqueci de pagar os outros 50 mil. Eu vou retificar minha declaração e acrescentar esses outros 50 mil com juros de mora. Nesse caso, você pode utilizar a denúncia espontânea, que é o caso do tema 385 da STJ. Você retifica a declaração, constitui aquele valor que ficou faltando, aquela diferença a maior, e evidentemente você paga acompanhado de juros. Nesse caso, você pode pleitear a utilização do recurso ou do Instituto da Denúncia Espontânea, evidentemente para afastar a multa. Então, nesse caso, tendo uma declaração parcial, você declarou 50 quando você devia 100, você pode pleitear a utilização da denúncia espontânea. Aqui um baita instituto a ser utilizado, principalmente hoje pela grande dinâmica da tributação no tributo sujeito a lançamento por homologação. Ok? Tranquilo? E ainda é importante pontuar que a denúncia espontânea é um instituto muito importante, afasta a penalidade pecuniária e principalmente incentiva o contribuinte a manter a regularidade fiscal. Então, você vai puni-lo e dar uma chance para ele. Por exemplo, se ele errou porque deixou de declarar, você vai permitir que ele retifique aquela declaração ou que ele venha declarar e faça uma autodenúncia dizendo, ó, eu devo crédito tributário, esqueci de declarar o tempo devido, e aí, evidentemente, ele vai fazer o pagamento do crédito tributário com juros, mas ele vai afastar a penalidade pecuniária, que é um grande lance para o contribuinte. Tudo bem? Muito importante a denúncia espontânea. E o último slide é quais multas ficam afastadas pela denúncia espontânea. No caso, a multa de mora, que é a inadimplência pelo pagamento, sem dúvida nenhuma, você pode pleitear, inclusive hoje já o CARF, no âmbito do CARF, já reconhece que a denúncia espontânea afasta a multa de mora e principalmente a multa de ofício. A multa de ofício é aquela decorrente do lançamento de ofício feito pelo fisco pela falta de declaração do contribuinte. Então, nesse caso, quando o contribuinte faz a denúncia espontânea, ele afasta a multa de mora e afasta a multa de ofício. Na multa isolada, o que se discute é que, se o contribuinte retifica, ele afasta a multa isolada. O que talvez fica ainda para reflexão é no caso quando o contribuinte descumpre integralmente a multa isolada, que nesse caso ela vai ensejar o descumprimento da obrigação acessória por si só, enseja a multa isolada, e a declaração posterior não vai afastar totalmente essa multa isolada. Muito cuidado com isso. Aqui uma situação de divergência, tá ok? Mas valeu, muito obrigado aí pela presença de todos. Espero que tenha sido útil a aula sobre denúncia espontânea. Siga lá no canal do YouTube, inscreva lá no canal. Eu também estou com o Instagram, lá, Professor Felipe Mitre. Siga lá também, é muito importante que haja essa interação. Evidentemente, quanto maior o número de curtidas e de comentários, é o feedback que nós temos que essas aulas têm sido úteis e são extremamente relevantes, tá ok? No mais, um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Valeu!